Albert Einstein proferiu as seguintes palavras: tudo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume ao tamanho de seu saber. É baseado nessas palavras que hoje refletiremos sobre o princípio da correspondência segundo a filosofia hermética. Temo, porém, que tais preciosidades caiam em pocilgas, cujos porcos, desconhecendo o valor de tais pérolas, pisoteiem-nas e misturem-nas à lama de seu chiqueiro psíquico. Por isso, caso não seja do seu interesse tal assunto, não prossiga nesta reflexão, pois o leite é para as crianças, mas o alimento sólido é destinado aos adultos, cujo organismo está apto para digeri-lo. A filosofia, ou melhor, o princípio da correspondência, conforme ensinado pelo misterioso Hermes, o 3 vezes grande, ou o mestre dos mestres, como era conhecido, diz o seguinte: o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. Interessante é que, segundo a filosofia hermética, existem 3 grandes planos: o plano da matéria, o plano da mente e o plano do espírito. Porém, essas subdivisões são arbitrárias para fins didáticos, pois todos os planos estão entremeados. O que os diferem é o coeficiente, é o grau de vibração, pois o próprio Hermes proferiu que o todo é mente, o universo é mental, tudo é energia consciente, e a diferença está no grau de vibração. A matéria tendo uma vibração inferior e o espírito uma vibração infinitamente superior. O grande plano da matéria é dividido em 7 planos menores, e cada um desses planos subdivididos em outros 7 subplanos. Interessante é que o primeiro plano é o plano da matéria ar, que corresponde ao plano dos elementos sólidos, líquidos e gasosos. O plano da matéria B é um plano superior a este, mais sutil, cuja substância foi nomeada pelo cientista William Brooke como matéria radiante, ou em outros ciclos é conhecido como plasma, uma matéria tênue. O plano da matéria C ainda é um plano mais refinado, desconhecido pelos cientistas ordinários, mas perscrutado e inferido pelos físicos quânticos. Acima do plano da matéria C está o plano da substância etérea, uma substância de extrema tenuidade e elasticidade que permeia o cosmos. Ela é mediadora, ou em outras palavras, condutora de energia. Acima do plano da substância etérea está o plano de energia ar, que corresponde às energias
ordinariamente conhecidas pela física, pela química, pela ciência, como a luz, o calor, o magnetismo, a gravitação, a atração, dentre outras energias catalogadas pela ciência. O plano de energia B é um plano de energia sutilíssimo, responsável pelos fenômenos psíquicos, como a psicocinese, a telepatia e outros eventos extrasensoriais. E acima do plano da matéria B está o plano da matéria C, tão sutil que é de difícil compreensão para a mente vulgar. São energias tão refinadas que são utilizadas em dimensões superiores por seres mais adiantados na escala deste grande drama cósmico. Acima do grande plano da matéria também existe o plano da mente. O grande plano da mente, que semelhante ao anterior, é subdividido em outros 7 planos menores e subdivididos em outros 7 subplanos. Todos os grandes planos terão esta configuração. No grande plano da mente, em primeira instância, está o plano da mente mineral. Interessante é que a filosofia hermética salienta que tudo possui consciência. Até os minerais possuem seus amores e desamores, suas semelhanças e dessemelhanças, suas afinidades e desafinidades. Interessante é que, enquanto a ciência não atribui consciência aos minerais, os grandes sábios e místicos reconhecem esta realidade. Quando Jesus entra em Jerusalém e as pessoas celebram a sua chegada, que ficou conhecida como a entrada triunfal, as pessoas diziam: Hosana nas maiores alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Os fariseus, ao ouvirem isto, disseram ao mestre: peça que seus discípulos e estas pessoas se calem. Jesus respondeu: se eles se calarem, as pedras clamarão. Em outras palavras, Jesus está dizendo: ainda que as pessoas fiquem quietas, tudo à nossa volta, os elementos animados e inanimados celebrarão este evento, pois tudo possui consciência. Se eles se calarem, as próprias pedras, os minerais celebrarão, pois tudo tem consciência. Acima do plano da mente mineral está o plano da mente elemental ar. Os elementais, embora sejam imperceptíveis pelos sentidos e não catalogados pela ciência, segundo os hermetistas, é o elo entre o reino mineral e o reino vegetal. São energias conscientes que estão situadas entre um plano e outro.
acima do plano da mente elemental A, está o plano da mente vegetal. Com o advento científico, compreendeu-se que os vegetais possuem sentimentos. Hoje sabe-se que uma árvore consegue detectar se uma pessoa se aproxima para derrubá-la ou não. As flores são extremamente sensíveis às energias do ambiente. Existem pessoas que dizem não ter mão para o plantio, pois geralmente esses indivíduos possuem uma energia que os influencia, ou melhor, que influencia o reino vegetal negativamente. Já outros, mais sensíveis e refinados energeticamente, conseguem ter uma relação simbiótica e harmônica com o reino vegetal, pois tudo possui consciência, embora em graus diferentes. Acima do reino da mente, acima do plano da mente vegetal, está o plano da mente elemental B, que é o elo entre o plano da mente vegetal e o plano da mente animal. Acima do plano da mente elemental B está o plano da mente animal, que é o espírito que anima toda essa diversidade de animais presentes no nosso planeta. Acima do plano da mente animal está o plano da mente elemental C, que é o elo, energias conscientes que estão entre o plano da mente animal e o plano da mente huminal. E acima do plano da mente elemental C está o plano da mente huminal, ou o plano da mente humana, que conforme os outros, embora não tenha sido detalhado pormenorizadamente, possui 7 subdivisões. O plano da mente huminal, segundo os hermetistas, possui essas 7 subdivisões, algo semelhante aos 7 corpos das filosofias orientais. Segundo os filósofos herméticos, hermetistas, eles dizem que a humanidade situa-se no 4º nível, na 4ª subdivisão da mente huminal. Os extremamente inteligentes atingiram o 5º nível. Raríssimos transcenderam o 5º e atingiram o 6º, tornando-se super-homens. E mais raro ainda são aqueles que atingiram o 7º nível. Eles chamam os homens de cima, aqueles que cristificaram, budificaram a existência, tornaram-se plenos conscientes. Acima do grande plano da mente está o grande plano do espírito. Porém, este é tão transcendente, está tão além das nossas elucubrações ou digressões psíquicas, que é de difícil explicação. É como explicar a luz aos cegos. É como tentar explicar o cântico dos pássaros, a melodia de uma sinfonia a uma pessoa surda. É como tentar explicar o que é o açúcar a uma pessoa que nunca experimentou algo doce. O reino do espírito é muito sutil.
devemos utilizar algumas expressões emprestadas das tradições espirituais para descrever os níveis, os subplanos deste grande plano do espírito. Podemos dizer que em determinado nível está aquilo que as escolas de mistério chamam de adeptos e mestres. Acima deles, toda uma hierarquia angélica, que a teurgia angélica explicita proficuamente. Existem ainda os principados, as potestades, os tronos, níveis muito bem salientados e abordados pela antroposofia. São níveis tão refinados de existência que tais seres são considerados por nós deuses, devido ao desnível dimensional. Porém, todos esses seres, por mais elevados, compõem o grande drama cósmico. Estão sujeitos aos processos e às leis universais, pois tudo existe na mente do todo. Embora esses seres estejam numa escala elevadíssima, estão abaixo do espírito absoluto. O interessante do princípio da correspondência é que, como tudo emanou de um mesmo princípio, de uma mesma fonte, obedece parâmetros similares, correspondentes, de modo que, observando o conhecido, iremos ter vislumbres do desconhecido. Observando o ordinário, compreenderemos, mesmo que parcialmente, o extraordinário. Analisando as partículas subatômicas, compreenderemos aquilo que permeia o plano do espírito. Iremos, estudando a mônada, compreender o arcanjo. Interessante é que este princípio da correspondência vem para elucidar o não elucidável pelos meios convencionais. Espero que tais palavras possam iluminar os olhos do seu entendimento e ampliar os horizontes da sua compreensão. Espero que, por intermédio destas palavras, haja curiosidade por parte do estudante, do iniciado na senda, a se aprofundar na sabedoria expressa no Kybalion, uma obra monumental que explicita os pilares da filosofia hermética. Até o nosso próximo encontro e que o Eterno nos abençoe.